começando então de fato a teoria. Tem dois tipos de condicionamento que a gente vai se focar mais esse tempo inteiro, durante todo esse processo, que a gente vai usar com eles, que vai ser o condicionamento operante e o condicionamento clássico. O condicionamento operante, basicamente, é algo que faz com que o cachorro faça o que ele quer fazer. Esse condicionamento ele é dividido em 4 quadrantes, que vão ser reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Eles basicamente são consequências do comportamento, e essas consequências vão fazer com que ele queira fazer esse comportamento de novo ou que ele queira fugir desse comportamento. Tá? Quando a gente fala em punição e quando a gente fala em reforço, a gente tem em mente aquela coisa de punição é uma coisa desagradável, é uma briga com ele, e quando a gente fala em reforço parece uma coisa boa. Mas no momento que a gente trata do behaviorismo, então da ciência do comportamento, essas palavras têm outros significados. Tá? Para deixar mais claro aqui, a gente vai dividir esse nosso quadrante em 4 partes, tá? Que vão ser o reforço positivo, a punição positiva, o reforço negativo e a punição negativa. Quando se fala em reforço no behaviorismo, não é necessariamente coisas boas. Reforço é tudo que faz com que um comportamento aumente a frequência dele. Então, tudo que faz com que aquele comportamento seja repetido é reforço, e tudo que faz com que um comportamento baixe a probabilidade dele, então que ele não queira repetir, é uma punição. Tá? Não necessariamente a punição tem que ser ruim, não necessariamente o reforço tem que ser bom. E o positivo e negativo, ele fala sobre acrescentar ou tirar alguma coisa. Então, tudo que é positivo é porque a gente está acrescentando um estímulo nesse cenário. E tudo que é negativo é porque a gente está retirando um estímulo desse cenário. Tá? Eu vou falar dos 4, mas nesse processo todo, a gente vai usar só o reforço positivo e a punição negativa. Tá? A punição positiva e o reforço negativo a gente vai tentar evitar o máximo possível, porque são coisas que não são tão agradáveis para o cachorro. Dando um exemplo prático para ficar um pouco mais simples. Tá? Reforço positivo, ou seja, é um reforço, então eu quero que a frequência do comportamento aumente, e é positivo, então eu estou acrescentando uma coisa nessa situação. Tá? Então eu vou acrescentar uma coisa que o cachorro gosta, de forma que ele repita esse comportamento. O exemplo mais básico que a gente tem é a questão do biscoito, a questão do petisco. Ou seja, o cachorro sentou, um comportamento que eu quero que ele repita. Então eu vou acrescentar uma coisa bacana na situação para ele. Então eu vou dar um biscoito, vou dar um carinho, vou fazer uma brincadeira com ele, alguma coisa que ele gosta, de forma que ele repita esse comportamento. O cachorro, a gente chegou em casa, tem uma visita, o cachorro veio, só que ao invés de pular na visita ele sentou. Por algum motivo ele sentou. Então no momento que a gente der uma atenção para ele, que a gente der um carinho para ele, é uma coisa agradável que a gente está acrescentando àquela situação. Então ele vai querer repetir o comportamento de sentar para receber as pessoas, por exemplo. Punição negativa. Ou seja, a gente quer que o comportamento baixe a frequência dele, acrescentando alguma coisa. Então a gente vai acrescentar uma coisa que o cachorro não gosta, de forma que ele não queira fazer esse comportamento no futuro. Por exemplo, o cachorro, sei lá, aquele exemplo padrão, o cachorro fez alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai bater nele com o jornal, ou a gente vai dar um grito, uma intimidação verbal, também pode ser considerado uma punição positiva. Então tudo que a gente acrescentar de ruim naquele cenário vai fazer com que ele não queira participar daquele cenário de novo e vai fazer com que essa frequência desse comportamento baixe. O problema é que, consequentemente, o cachorro não vai gostar de estar fazendo o que a gente está fazendo. Se é uma sessão de treino, ele não vai gostar de participar porque coisas ruins acontecem e acaba sendo bem estressante para ele. Então a gente vai evitar usar isso ao máximo. Reforço negativo. Ou seja, a gente quer aumentar a frequência do comportamento, por isso um reforço, tirando alguma coisa da situação, por isso negativo. Então, um exemplo de reforço negativo, que eu também não acho que seja legal a gente usar. Então, o reforço negativo, por exemplo, o pessoal que trabalha com enforcador. A gente vai ensinar o cachorro a sentar com o enforcador. Então, a gente vai puxar o enforcador para cima, esse enforcador ele vai fazer uma pressão desagradável no pescoço do cachorro, e no momento que ele sentar, ou seja, que a bunda dele encostar no chão, a gente aliviou essa pressão. Ou seja, a gente tirou um estímulo desagradável, que era a pressão no pescoço dele, para que ele repita esse comportamento que é sentar. A questão do reforço negativo, que é um pouco delicada, é porque normalmente para tirar situações desagradáveis a gente acrescenta elas primeiro. Tá? Então, seja o enforcador e outras formas que trabalham semelhante a isso. Então, o reforço negativo ele também é uma coisa que entra um pouco de estresse e é legal a gente evitar. E a punição negativa, por mais que ela tenha um nome de punição e seja uma coisa feia de se ouvir, se for feita da forma certa, ela não vai ser nada demais. Ou seja, a gente vai usar uma punição que a gente está tentando diminuir a frequência de um comportamento e negativo a gente está retirando alguma coisa da situação. Então, um exemplo comum de punição negativa é inofensiva.
A gente chegou e o nosso cachorro pulou na gente, a gente não quer que ele faça esse comportamento de pular. Então a gente quer diminuir a frequência, consequentemente a gente vai usar uma punição. Só que para a gente não precisar, sei lá, dar uma chinelada nele quando ele pulou na gente, que seria uma punição positiva, a gente vai retirar uma coisa que ele quer dessa situação, que é a nossa atenção. Então no momento que a gente ignorou o cachorro, por exemplo, ele está pulando na gente, a gente deu as costas e saiu caminhando, a gente retirou daquela situação o estímulo que ele gosta, que é a nossa atenção, que é o que ele quer, e consequentemente ele vai parar de fazer esse comportamento, vai diminuir a frequência porque ele não está conseguindo o que ele quer. Ignorar normalmente é o exemplo padrão de punição negativa, é mais ou menos o que a gente vai usar. Claro que a punição negativa ela pode gerar algum tipo de estresse, algum tipo de frustração, então todo o nosso foco durante esse processo vai ser focar no reforço positivo e usar reforço negativo em situações isoladas, mas sempre com reforço positivo ajudando para não ser uma situação só de estresse. É super normal a gente ver o pessoal usar só punição negativa e às vezes isso pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, o exemplo mais comum, a gente chega em casa e o cachorro pulou na gente. Se eu só ignorar ele, ele não vai estar entendendo o que ele precisa fazer para conseguir a atenção, que é o que ele quer. Então, de repente, como a gente não vai estar dando uma instrução para ele, esse comportamento ele pode ir para uma direção que a gente não quer. Ou seja, ao invés de ter um cachorro pulando, agora a gente tem um cachorro que pula e late. Agora a gente tem um cachorro que pula e morde a barra da calça. Então, ele vai desenvolver outras formas de chamar a nossa atenção. Então, a punição negativa sempre vai ter que vir com reforço positivo junto. Ou seja, se o cachorro pulou em mim, eu vou ignorar ele no momento que ele fez o que eu queria, ou seja, ele sentou, ou ele botou as 4 patas no chão, daí eu vou dar a atenção dele e vou elogiar ele para ele ver que esse é o comportamento que a gente quer. Parece um conceito bagunçado, parece uma coisa difícil, mas colocando na prática depois a gente vai ver que tudo isso é muito simples. Então a única coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Reforço significa aumentar a probabilidade do comportamento, punição significa diminuir a probabilidade desse comportamento, positivo significa acrescentar alguma coisa na situação e negativo significa tirar alguma coisa da situação. Na prática isso vai ficar tudo muito mais simples. A gente vai usar isso para quê? Quando a gente estiver lidando com comportamentos de ação e reação. Então se a gente quiser que o cachorro não pule, se a gente quiser que o cachorro ande direito, se a gente quiser que o cachorro faça qualquer comportamento em si, a gente vai usar o condicionamento operante. O condicionamento clássico, que eu tinha comentado antes, ele é a questão, ele é mais emocional do que de comportamento em si. Então, um exemplo claro que a gente vê todos os dias do condicionamento clássico. Aquele cachorro que a gente, por exemplo, fala, vamos passear, e ele já vem correndo enlouquecido, a gente vai colocar a coleira nele, ele sabe que ele vai passear. Por quê? Porque a função do condicionamento clássico é ligar duas situações. Então, ele vai associar a primeira situação com a segunda e fazer como se fosse uma ponte entre elas. Então, como normalmente a gente fala, vamos passear, e a gente pega a coleira dele, passeia uma coisa que agita o cachorro. Então ele vai ficar agitado quando ele sabe que vai passear. E como a gente fala, vamos passear antes, ele já se agita quando ele ouve essa palavra. Ou então, por exemplo, um jarro de biscoito. Um pote de plástico não tem significado nenhum para o cachorro. Mas no momento que toda vez que a gente mexer naquele pote, a gente dá um biscoito para ele, porque tem um biscoito ali dentro, é questão de poucas repetições até ele entender que aquele jarro leva biscoitos e quando a gente mexer naquele jarro ele vai ganhar alguma coisa, então ele já vai ficar agitado, já vai ficar feliz. Então o condicionamento clássico é quando a gente liga dois eventos para fazer com que o segundo evento pegue a resposta emocional do primeiro. Então a gente vai usar ele quando a gente for lidar mais com medo, por exemplo, onde a gente não quer só que o cachorro fuja, a gente quer que o cachorro se sinta à vontade. Então a gente vai dar uma forma de associar aquele evento que ele tem medo com uma coisa legal, de forma que ele passe a não ter medo e goste daquela situação. Então o condicionamento clássico basicamente é isso, é quando a gente junta dois eventos para mudar a resposta emocional dele. Depois com exemplos práticos isso também vai ficar muito mais simples.